No último vídeo, eu terminei falando sobre a importância de pensar a partir da nossa própria experiência. Mas o que acontece quando a escola parece não fazer sentido para a vida real das pessoas? Porque em muitos contextos, essa sensação não é apenas uma impressão individual. Ela é resultado de uma forma histórica de organização da escola, que ao longo do tempo foi se estruturando como um espaço separado da vida social. Olá, que tal? Eu sou Ana Clara, professora e pesquisadora. E se você está chegando agora, já se inscreve no canal, porque essa série está acompanhando passo a passo algumas das discussões que estou tendo no meu doutorado sobre pedagogia latino-americana. Então hoje eu quero falar sobre uma experiência bem interessante de um professor uruguaio. O nome dele é Jesualdo Souza. E não porque essa experiência venha trazer uma solução mágica para a educação, mas porque ela permite tensionar um problema que atravessa a história da educação na América Latina, que seria o distanciamento entre escola e vida. E ao mesmo tempo, ela busca formular uma crítica que continua muito atual. A crítica ao caráter artificial da escola. E quando falo em artificial, não estou falando de algo falso ou irrelevante, mas de algo que foi produzido, organizado, estruturado de forma a se separar da experiência concreta da vida social. Em muitos momentos, a escola moderna ela foi organizada como uma instituição separada da vida. Como se fosse possível aprender sem relação com o mundo vivido. Como se o conhecimento pudesse ser transmitido de forma neutra, abstrata, universal, independente das condições sociais, culturais e materiais dos sujeitos. Separada do território, separado do trabalho, até mesmo da comunidade. E muitas vezes separadas até das condições reais de existências das crianças. Esse processo está profundamente ligado à forma como a escola moderna se consolidou, especialmente a partir de modelos europeus. Em muitos desses modelos, a escola passou a funcionar quase como um espaço de disciplinamento social. O tempo precisava ser controlado. O corpo precisava permanecer imóvel. O conhecimento precisava ser dividido em disciplinas rígidas. E a aprendizagem passou a ser tratada quase como que um processo técnico e racional. Ou seja, não era apenas ensinar os conteúdos, era produzir determinados modos de comportamento, de organização e de relação com o mundo. E é justamente contra isso que a experiência de Jesualdo Souza começa a reagir. Jesualdo foi um educador uruguaio que desenvolveu uma experiência numa escola rural em Colônia. Sua experiência se insere num momento em que diferentes educadores latino-americanos começam a questionar os limites da escola tradicional e a buscar formas de tornar a educação mais conectada com a realidade social. O que está em jogo ali não é apenas uma mudança metodológica, é uma crítica à própria lógica da escolarização. A ideia de que a aprendizagem precisa acontecer dentro de um espaço fechado, organizado por disciplinas, com horários rígidos e conteúdos previamente estabelecidos. A ideia central era pensar como construir uma educação que faça sentido para a vida real daquelas crianças. Ou ainda,
Como romper com uma escola que ensina conteúdos, mas não necessariamente ajuda a compreender a realidade em que ela vive. Isso desloca o centro da educação, que ela não é mais o conteúdo que organiza o ensino e o planejamento escolar, mas a experiência social dos sujeitos. Aquilo que é mais relevante para aquela comunidade. Então não se tratava apenas de ensinar o conteúdo, mas perguntar o que essa criança já sabe a partir da sua vida, que experiências ela carrega e como a escola pode dialogar com isso, em vez de apenas ignorar. À primeira vista, isso pode soar automaticamente positivo, mas não é bem assim, não é tão simples. Porque essa valorização das experiências pode assumir sentidos muito diferentes. Porque o aprender fazendo pode significar muitas coisas. Tanto coisas boas como coisas ruins. Pode significar uma educação viva, crítica, enraizada na experiência. Mas também pode ser apropriado por discursos que esvaziam o conhecimento, reduzem a formação e transformam a escola num espaço de adaptação à realidade existente. Por exemplo, quando uma escola propõe atividades práticas apenas para ensinar habilidades imediatas, como cumprir tarefas, produzir algo rápido ou se adaptar ao mercado, sem que haja um aprofundamento, uma reflexão, uma compreensão mais ampla do mundo, isso também é aprender fazendo. Mas é um aprender fazendo que não forma criticamente. Porque a experiência sozinha não garante consciência crítica. A experiência também pode apenas reproduzir desigualdades, naturalizar relações sociais ou limitar a formação ao imediato. E é justamente por isso que a mediação pedagógica continua sendo fundamental. Agora, na experiência do Josualdo, o movimento é outro. Quando as crianças, por exemplo, saem da sala de aula para observar o seu entorno, para desenhar, para escrever sobre o que veem, para compreender problemas concretos da comunidade, como o trabalho, a vida no campo, as condições de existência. Isso não é apenas uma atividade prática. Isso é uma forma de construir conhecimento a partir da realidade, mas com a mediação, com a elaboração e principalmente com reflexão. Ou seja, não se trata apenas de fazer, mas de compreender o que se faz e por que se faz. Então a questão não é apenas se os estudantes aprendem fazendo, mas qual é o papel do conhecimento nesse processo? A elaboração crítica? A mediação pedagógica? Ou apenas uma reprodução de experiências? E o mais interessante é que essa inquietação não aparece apenas no Uruguai, não. Quando eu ouvi essa discussão durante a aula, eu me lembrei de uma experiência no Brasil, da professora Armanda Álvaro Alberto, na Escola Proletária de Meriti. Não como uma comparação direta, tá? Mas como uma aproximação analítica. Então vamos pensar. A professora Armanda Álvaro Alberto, ela também esteve inserida em um movimento de renovação pedagógica no Brasil, em diálogo com debates mais amplos sobre a escola nova, sobre trabalho, comunidade e função social da educação, da escola. E no caso dela, isso também aparece na tentativa de aproximar a escola da vida. Por exemplo, na valorização do trabalho,
na organização de atividades ligadas ao cotidiano dos estudantes, e na busca por uma formação que não fosse apenas teórica ou abstrata. Mas existe uma aproximação importante a essas experiências, que é uma crítica à escola como um espaço fechado e uma tentativa de construir uma educação mais enraizada socialmente. Ainda que em contextos diferentes, essas experiências ajudam a perceber que existia uma circulação mais ampla sobre os debates pedagógicos na América Latina, especialmente em torno da relação entre educação, trabalho, comunidade e transformação social. Ou seja, não estamos diante de casos isolados, mas de um conjunto de experiências latino-americanas que tentavam responder ao mesmo problema histórico. Estamos diante de uma questão latino-americana ainda mais ampla. Como construir uma educação que não trate os estudantes como corpos a serem disciplinados, mas como sujeitos, inseridos numa realidade social viva e capazes de aprender e questionar essa sociedade em que vive. E é por isso que Jesualdo Souza faz tanto sentido, porque ele permite ver como essas questões deixam de ser apenas teóricas e passam a se materializar em práticas concretas. O mais importante aqui não seja encontrar um modelo para a gente repetir, mas perceber a força da pergunta que essas experiências nos deixam. A educação que a gente constrói hoje faz sentido para a vida real das pessoas? Ou ela continua reproduzindo uma lógica escolar que, embora naturalizada, segue profundamente desconectada das realidades sociais? E mais uma pergunta, que talvez essa seja uma das perguntas mais importantes da pedagogia latino-americana ao longo do século XX. É possível construir uma educação que não apenas transmita conteúdos, mas que ajude sujeitos a compreender criticamente a sociedade em que vivem? E é a partir desse questionamento que a pedagogia latino-americana se constitui não como uma resposta pronta, mas como um campo de disputa. Então, recapitulando, no primeiro episódio, a gente falou da pedagogia latino-americana como um campo de disputas. No segundo, abordamos sobre a educação popular como construção histórica e política. No terceiro capítulo, no terceiro episódio, falamos sobre a necessidade de pensar a partir da América Latina. E agora, com Jesualdo, essas questões começam a ganhar corpo numa experiência mais concreta. E isso é fundamental, porque nos ajuda a sair do nível da ideia e começarmos a pensar o que acontece quando essas ideias entram em prática. E o mais importante, na experiência de Jesualdo Souza, não é encontrar ali um modelo pronto para a gente repetir, mas perceber a força da pergunta que ela ainda nos deixa. A educação que a gente constrói hoje faz sentido para a vida real das pessoas? Ou continua sendo, em muitos casos, uma experiência bastante artificial, distante e pouco enraizada da realidade social? Aí aqui a gente já consegue perceber como essa crítica aparece no caso uruguaio. Mas essas disputas não ficarão restritas ao Uruguai. Ao longo do século XX, diferentes experiências latino-americanas passaram a questionar: que educação está sendo construída? A serviço de quem? E quais sujeitos essa escola pretende formar?
No próximo vídeo, a gente vai olhar para outras dessas experiências. E o caso do México, especificamente, no contexto das políticas educacionais ligadas à Revolução Mexicana. Porque ali, a educação deixa de aparecer apenas como instrução escolar e passa a ser pensada como parte de um projeto mais amplo de sociedade, cultura e formação humana. Eu sou Ana Clara, professora e pesquisadora, e aqui pensamos a educação a partir da América Latina. Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que também esteja nesse processo. Hoje ficamos por aqui. Um grande beijo e hasta luego!